Ou só passando para avisar que eu agora terei os poderes do Sung de Solo Leveling e um sistema especial também ok. Eu não disse no prólogo. E que eu quando virei vigilante escondi meu rosto com um capuz e escondi a minha cauda para não ser facilmente reconhecido. Dito isso, se inscrevam no canal e deixem o like para apoiar o canal. E sem mais Naruto, vamos pro vídeo. Aviso: todas as imagens, músicas, áudios e personagens não são de minha propriedade. A única coisa que me pertencem e a história é o fanfic. Créditos a seus respectivos criadores. E se eu reencarnasse em Boku no Hero Fen como macaque? Capítulo em resgate e início da história. No prólogo vimos como nosso protagonista chegou ao seu novo mundo e como conheceu Izumi Midori e a versão feminina de Izuku também. Ele salvou um garoto de duas garotas e descobriu que estava em um universo onde só as mulheres têm quirks. Também lutou como as heroínas do top 10 e as derrotou e revelou a elas que só estava brincando com elas e que não estava usando nem 0% do seu poder, ou seja, nosso prota na luta estava apenas brincando, nem sequer lutou a sério. Mas agora podemos ver nosso prota em sua casa, treinando com sua lanterna mágica de sombras. Para quem não sabe, essa lanterna pode aprisionar as pessoas dentro dela e assim tendo controle total das suas sombras. Nosso prota estava treinando essa técnica com um rato que ele havia encontrado em sua casa. No começo foi difícil, pois ele não sabia como fazia pro corpo do alvo entrar na lanterna, mas após algumas tentativas, de repente uma forte luz saiu de dentro da lanterna, fazendo um vento forte se formar. O rato estava paralisado dentro da gaiola até que de repente a sombra do rato que estava atrás dele começou a ser atraída para a sombra da lanterna, e quando tocou na sombra da lanterna, a sombra do rato saiu do chão. A lanterna se abriu revelando um orbe brilhante rodeado de sombra, e a sombra do rato entrou lá. Assim a lanterna se fechou, e assim que isso aconteceu, nosso prota abriu os olhos, e onde devia estar o rato só estava um pouco de poeira e uma pequena mancha preta. Nosso prota, ao ver isso, deu um sorriso e disse: finalmente já sei como usar isso. Agora só tenho que treinar para conseguir ter sombras maiores. Tenho que fazer isso antes do início da história. Se esse mundo é como o original, os acontecimentos serão iguais, mas com todos os personagens femininos. E se eu quiser estar um passo à frente de qualquer um, devo ter olhos em toda essa cidade. Meus clones, apesar de eu poder criá-los em grandes quantidades, são mais úteis em batalha, mas são inúteis em missões de espionagem, pois só conseguem cobrir uma certa distância. Se eles se afastarem demais, eles somem. Mas graças a que eu descobri esse sistema, agora posso criar e evoluir minhas sombras para diferentes tarefas, disse nosso prota. Para que de sua mão saíssem sombras que tomaram a forma do rato, nosso protagonista acariciou gentilmente a pequena sombra enquanto dizia: olá, meu pequeno bisbilhoteiro, disse para que a voz do sistema soasse na cabeça de nosso prota, dizendo: nova sombra adquirida, rato selvagem. Estatísticas: vida 5, força 2, velocidade 8, estamina 6, resistência 3. O usuário conseguiu 10 pontos de evolução por cumprir a missão de conseguir sua primeira sombra, gerando evoluções com base no desejo do usuário. Assim a tela começou a carregar até que algumas opções apareceram e um texto aparecia acima. Caminhos com base do desejo do usuário de ter espiões pela cidade. As seguintes opções de evoluções são: rato fantasma. Descrição: uma evolução quase invisível, cujo corpo de sombras se dissolve no ar como fumaça negra e roxa. Ideal para infiltrar-se em lugares restritos, passar por frestas impossíveis e escutar conversas sem deixar rastro. Movimentos silenciosos e ausência de odor o tornam o espião perfeito. Rato sussurro das sombras. Descrição: este rato evoluiu para se fundir com qualquer superfície escura, tornando-se uma mancha de movimento rápido que persegue alvos ou coleta informações sem ser notado. Suas patas não emitem som, e seus olhos brilham discretamente no escuro, captando até mensagens escritas em códigos. Rato espião do abismo. Descrição: uma mutação rara que permite ao rato armazenar fragmentos de memória ou objetos mínimos, como cartas ou chaves, em um bolso de sombra dentro de seu corpo. Pode se dividir em 3 réplicas ilusórias por curtos períodos, confundindo inimigos, enquanto o verdadeiro foge. Rato lâmina do covil. Descrição: o rato com garras alongadas de sombra pura, capaz de cortar cordas, armadilhas ou até rasgar facilmente um humano desprevenidos.
não é mais um simples espião, mas um assassino silencioso de alvos específicos. Caso o usuário tenha mais ratos, você pode dar todas as evoluções para eles. Ao ouvir isso, nosso prota sorriu e disse: bem, ainda bem que encontrei esses outros pequeninos aqui. Disse para sacar debaixo da mesa outra gaiola com mais ratos. Após alguns minutos, a voz do sistema ecoou: evoluções completadas. Os ratos evoluíram para Rato Fantasma Ranca, Sussurro das Sombras Rank B, Espião do Abismo Rank B+, Rato Lâmina do Covil A+. Isso fez nosso prota sorrir. Perfeito, agora eu preciso de mais ratos e outros seres pequenos para serem meus olhos nessa cidade. Nisso se passaram 2 meses. Nosso prota havia capturado vários ratos, insetos e pássaros e os transformou em sombras. E graças a isso ele havia cumprido outra missão do sistema, que era de criar 3 exércitos com seres vivos diferentes. E por isso ele ganhou muitos pontos de evolução e a habilidade camuflagem. Isso permitia suas sombras se camuflarem como os animais normais. Ou seja, ao invés de serem sombras, elas pareceriam animais comuns e correntes, e as pessoas não notariam nada. Nosso protagonista tinha um exército de ratos para vigiar os bairros, pássaros para vigiarem os céus e diferentes insetos para missões de infiltração e recompiliação de dados e informações. Todas as sombras eram no mínimo rank A ou B, e ele tinha alguns rank A mais e B, mas esses ele denominou como os líderes dos exércitos. Ele dividiu os exércitos em esquadros organizados e após isso os espalhou pela cidade para vigiar tudo. Após isso, nosso prota abriu o sistema, abriu um calendário digital que o sistema tinha. Lá ele viu que faltava mais um dia para os acontecimentos do anime original, e isso o fez sorrir. E a imagem de uma certa garota de cabelo verde passou pela sua mente, e também o que aconteceria no futuro. Isso fez nosso prota franzir a testa e prometer para si mesmo que não deixaria ninguém morrer durante esses incidentes. Logo após isso, nosso protagonista olhou para a janela e viu que era de noite. Nosso protagonista então criou um clone e o mandou dormir, pois ele ia patrulhar a noite toda hoje e não queria repetir o que aconteceu há 2 semanas atrás no colégio. O clone confirmou com a cabeça e foi pra cama dormir. Se perguntam o que aconteceu e como assim colégio? Bem, para resumo, nosso protagonista havia se inscrito na mesma preparatória de Izumi quando crianças e após se inscreveu na mesma escola quando saíram da preparatório. Assim ele e Izumi criaram um grande vínculo de amizade. Também por causa disso, Katsumi, ou seja, Bakugou Fen, diminuiu seus ataques a Izumi, pois sempre era espancada por nosso prota. E para contexto aqui, a lei de proteção às mulheres funciona ao contrário, pois após os quirks aparecerem, o índice de violação, abuso e assassinato a homens aumenta a níveis catastróficos. Por isso a lei acabou sendo mudada, e o que aconteceu há 2 semanas atrás. Bem, nosso prota decidiu virar a noite patrulhando, e como resultado, ele acabou chegando na escola parecendo morto-vivo na escola. A situação foi tão preocupante que ele teve que sair mais cedo, pois estava muito cansado para fazer qualquer coisa, ao ponto que nosso prota mal conseguia segurar o lápis de tão fraco que ele estava. Bem, após isso, nosso prota saiu da casa e foi em direção da cidade, pronto para mais uma noite de caça. Mas enquanto isso, na UA, mais específico na sala da diretora da UA, a diretora Nezuki, bem, acho que sabem por que chamei vocês aqui. Nisso a heroína mais 18 Midnight diz: por causa do macaco. Não é, a diretoria afirmou com a cabeça. E nisso a heroína Mirko, que essa tinha um gesso no braço após enfrentar o prota há 5 dias atrás. Esse garoto está ganhando muita popularidade. Me impressiona que apesar de nossos esforços nós nunca conseguimos capturá-lo, ele sempre escapa. A Almigita, a heroína número 1, estava mergulhada em seus pensamentos. Ela se lembra quando enfrentou o nosso prota, e apesar dela ter pegado leve com ele na luta, ela se sentiu completamente superada. Ela por algum motivo sentia que mesmo que lutasse a sério ela perderia. Por outro lado, Endeavora estava pensativa. Quando conheceu tal garoto, ela pensou que ele era apenas mais um homem que por sorte do destino conseguiu poderes e que seria fácil derrotá-lo. Ela até pensou que se o Kirk do
o homem fosse útil ela poderia o chantagear dizendo que se ele se casasse com sua filha Shota Todoro que ela o tiraria da prisão. Mas a realidade chegou atropelado com um caminhão do tamanho do Titanic. Ela havia sido facilmente derrotada por aquele garoto. Isso já era humilhante. Mas o olhar do garoto, aquele olhar de desprezo, ela não sabia por que ele a olhava assim, mas nisso Endeavor se lembra das palavras que nosso prota disse quando ele a provocou dizendo que não era uma boa mãe. Claro, e tão boa mãe que fez a vida da sua própria família um inferno e por sua negligência fez com que uma de suas próprias filhas morrer por causa do próprio Kirk. Aviso, eu decidi mudar esse diálogo. Endeavor ficou tensa por um segundo. Será que ele sabia? E se sim, como ele saberia aquilo? Mas nisso as duas heroínas voltaram à realidade ao ouvir a diretora Nezu falar. Sim, eu sei que o jovem está sendo complicado, mas pensem um pouco, estamos em uma era em que os homens são vistos apenas como instrumentos e ferramentas. Não sabemos pelo que esse garoto passou para se tornar assim e nem porque ele trata as heroínas assim. Todas apenas baixaram a cabeça um pouco pensativas. A diretora tinha razão, não sabiam nada sobre o garoto. Quem sabe o que aquele garoto teve que suportar antes de ganhar os poderes. Mal sabem elas que nosso prota simplesmente spawnou no mundo delas com os poderes. No dia seguinte podemos ver nosso prota na sala de aula. Ele estava olhando para frente e quem via pensava que ele estava concentrado na aula, mas na verdade não. Ele usou uma habilidade que ele ganhou do sistema chamada piloto automático, que fazia ele agir de forma automática enquanto a consciência original descansava. Nesse momento nosso protagonista estava em seu espaço mental dando uma olhada nas novas criaturas que ele conseguiu. Ele havia saído da cidade e foi para a floresta buscar alguns animais para transformá-los em sombras. Nessa brincadeira, ele conseguiu pegar um exército de lobos ursos, umas cobras venenosas e inúmeros novos insetos, também conseguindo abelhas vespas. Nesse momento ele tá vendo as estatísticas de cada uma das suas novas sombras. Ele via que todas eram bem fracas, pois eram animais comuns, e ele já estava cansado de fazer essas missões. E apesar de agora ele ter aumentado o tamanho da área de ação dos clones e tê-los deixando patrulhando diariamente a cidade, ainda assim ele necessitava de mais sombras para ser mais forte. Nosso prota também havia conseguido invocar o monstro de fumaça, e a diferença dos clones, que apenas imitam a personalidade do original, o monstro de fumaça tem uma personalidade própria e pode virar uma versão menor, super parecida com nosso prota, ou se manifestar como uma nuvem escura, como a nuvem voadora do Goku. Ele também conseguiu algumas novas habilidades graças a mais pontos de evolução, e também liberou uma loja do sistema onde podia comprar habilidades, equipamentos e outras coisas. Nosso prota também evoluiu algumas de suas sombras, e as mais fortes viraram os alfas/chefes de seus exércitos. Time skip de alguns anos. Podemos ver nosso prota já mais velho, com mais ou menos uns 16 a 17 anos. Ele estava em cima de um prédio, vendo uma vilã gigante destruindo a cidade. Bem parece que a história já começou. Nosso prota viu como as heroínas tentavam conter os civis enquanto a heroína Kamun Voldes tentava derrotar a vilã. E eu apenas via tudo de um beco escuro. A heroína de madeira iria usar um de seus movimentos especiais para imobilizar a vilã. Mas de repente uma mulher gigante deu uma voadora na vilã. Nessa era a heroína MT Ladin. Ela posava para as câmeras enquanto todos os repórteres a gravavam, até que MT e Kamun começaram a brigar, mas não notaram que a vilã começou a se mover atrás delas, e com um movimento rápido a vilã com sua mão gigante agarrou uma pessoa da multidão e disse, se levantando para trás: heroínas, ou esmago essa garota, disse, mostrando uma garota de cabelo verde se debatendo nas mãos dela. As heroínas viam isso com raiva, pois agora as coisas haviam complicado. Mas no beco, nosso prota via isso reconheceu a garota na mão da vilã gigante, e uma veia se marcou em sua testa. Ah, sua merdinha, então é assim. Agora vou te mostrar o que acontece quando alguém mexe com inocentes. Nisso os olhos de nosso protagonista brilhavam em um roxo atrás da vilã. Mais especificamente, em suas sombras de lá saiu uma enorme figura maior que a própria vilã MT Laid. E a vilã apenas viu uma sombra titânica crescendo atrás dela. Ela lentamente virou só para ver que atrás dela estava uma enorme criatura de névoa roxa. A criatura e feita de fumaça roxa que lembra um macaco coberto por bandagens soltas.
Ele tem olhos rosa brilhantes, com o direito riscado em forma de X, sua boca aparece com duas presas afiadas sorrindo com malícia. A vilã não tem tempo nem de reação quando a criatura pega ela pelo pescoço e a derruba no chão, segurando sua mão, enquanto usando suas bandagens prende a mão que está a garota. Me solta, seu bicho estranho, ou eu. A vilã nem termina de falar quando sente que alguém estava forçando sua mão a abrir. Nisso ela olha e vê vários seres de sombra abrindo a mão dela, mas ela reconheceu a aparência daqueles seres sombrios, pois eles tinham a mesma roupa que só uma pessoa podia ter. Mas antes que ela diga algo, ela viu como alguém pegava a garota de pelo verde, a carregava estilo princesa, a levando até a multidão, a deixando lá enquanto se virava para ela. Não pode ser o vigilante macaque. Nisso a vilã começou a soar frio. Ela sabia como era o vigilante, pois viu notícias como ele quando lutava. Ele sempre quebrava os ossos das vilãs, e como algumas vezes ele deixou algumas vilãs com fraturas tão graves que elas não se recuperavam nunca. Sabe, eu não pretendia aparecer, pois as duas damas ali já tinham tudo sob controle. Nisso as duas heroínas ficam coradas ao ouvir nosso prota as chamaram de damas, e como ele era cavalheiro ao falar, mas nisso aquele tom cavalheiro que elas e as outras pessoas ouviram sumiu como um pai quando a esposa diz que está grávida. Mas se tem uma coisa que me deixou furioso é quando metem gente inocente nos seus problemas, e principalmente quando as usam e se aproveitam disso para escapar. A vilã foi jogada para cima pela criatura de sombra. É de um pulo quis destruir o solo abaixo dele. Nosso prota tava na frente da vilã e com um golpe que fez um estrondo que destruiu alguns vidros fez a vilã desmaiar e cair no chão, criando uma grande cratera, e nosso prota caindo elegante em cima de um prédio. Nisso todos os civis começaram a alavar nosso protagonista, mas nosso prota apenas estava olhando para a garota que ele havia salvado, que era a Izumi. Eu havia com clara preocupação, mas decidi apenas vê-la de longe, pois não podia arriscar de que descobrissem minha identidade. Então eu sumi de lá pulando para as sombras de um beco, desaparecendo da cena, deixando todos com queixos caídos ao nosso prota demonstrar sua força. Mudança de perspectiva. Podemos ver nosso protagonista aparecendo em sua casa, tirando sua roupa de anti-herói e se jogando na cama, não por cansaço físico mas sim mental. Após nosso protagonista dormir por uma hora, nosso prota foi despertado por um coelho de sombras que diz com telepatia: Senhor Macaque, nesse momento um de meus companheiros acabou de me informar que Izumi acabou de falar com a Almigta. Logo ela irá chegar no local que o senhor já falou. Nosso protagonista abriu lentamente os olhos e com um suspiro ele diz: Ok, obrigado Nix, você fez um bom trabalho. Nosso protagonista estende a mão e nela se forma uma cenoura feita de sombra. Informações de criatura e objeto. Coelho das Sombras. Nome Nix. Títulos: Coelho das Sombras Comandante. Nível 35. Vida 298. Velocidade 590. Durabilidade 199. Dano por ataque fatal 79. Habilidades: Pulo das Sombras permite o usuário pular de sombra em sombra, ignorando a clara desvantagem de que se tiver poucas sombras em um local, o usuário pode simplesmente pular de sombras e sombras até um lugar mais favorável. Velocidade do abismo permite o usuário aumenta a velocidade do portador a tal ponto que o inimigo só pode ver uma sombra passando. E por último, mordida abissal. O usuário morde o inimigo causando um efeito que drena pouco a pouco a energia do inimigo até que ele desmaie. Objeto: Cenoura das Sombras. Raridade prata, nível 3 estrelas, pode ser obtido quando o portador usa a habilidade Transmutação do Abismo, assim tornando uma cenoura normal. Nessa cenoura especial, caso seja consumida, dará mais 10% de velocidade e 20 de durabilidade, além de neutralizar qualquer efeito negativo. Nix, ao ver a cenoura na mesma hora, pegou e começou a comer nosso prota. Se levantou da cama, vestido novamente seu traje de anti-herói, e saiu da casa usando sua própria sombra. Hora chegar mais rapidamente no local. Enquanto isso, podemos ver como tudo acontecia como no anime original, com Izumi andando triste por seu encontro com a Almigta e o que ela havia lhe dito. Flashback: sinto muito, mas uma mulher sem Kirk não pode ser uma heroína.
fim de flashback, Izumi andava pelas ruas com a cabeça baixa, soluçando um pouco, contendo as lágrimas, enquanto dizia baixo para si mesma: não chore, você já sabia. Mas nisso Izumi viu na multidão de gente em um certo local e por curiosidade vai verificar só para ver a mesma vilã de lodo que a atacou no túnel. Ela via como tinha alguém sendo usado de refém, e ao ver melhor ela conseguia distinguir um cabelo loiro saindo da gosma na mesma hora, perceber que aquela era Katsuki. Bem, aqui todos sabem o que acontece, então não tem por que narrar, só vamos pra parte que nosso prota aparece. Izumi ia ser pega por um ataque da vilã, mas antes que isso acontecesse, eu apareci na frente dela recebendo o ataque direto na minha cara. O que fez eu perder meu capuz e fazendo minha cauda sair, revelando pra Izumi quem era o anti-herói. Kongo, disse ela chocada ao descobrir que seu amigo era o anti-herói mais procurado do mundo e o primeiro homem com um Kozei. Nisso nosso prota, ao ouvir Izumi, percebe que perdeu o capuz e sua cauda saiu pra fora da blusa. Aviso: nosso protagonista deixava a cauda por baixo da blusa para não aparecer. Nosso prota, ao perceber isso, descontou de diversão e com um sorriso marca: protagonista mole roupas 200.000 patenteada. Opa, parece que revelei a surpresa cedo demais. Izumi apenas via nosso prota com aquele sorriso brincalhão de sempre enquanto olhava para ela, enquanto ela se lembrava de como nosso prota a salvou da vilã gigante naquela manhã e como ele a protegeu de Katsumi quando crianças e de como a vem protegendo desde então. O que fez as bochechas de Izumi assumirem um tom vermelho e sua bochecha estava quente. Mas nisso nosso protagonista pega Izumi rapidamente e pula para trás, indo junto das heroínas, esquivando o outro golpe da vilã de lodo. Então o tal temido vigilante macaco era só um moleque inútil. Que patética, você só tá se achando porque conseguiu uma individualidade forte, mas você ainda continua sendo um homem fraco, patético. Mas antes que a vilã pudesse continuar falando, ela sentiu como algo foi arrancado de seu corpo viscoso. Vendo como a garota que usava como refém foi tirada de sua gosma, ela viu como sua refém voava para longe, caindo e rolando no chão até parar na frente da multidão. Aí Katsumi, você se vangloria tanto de sua individualidade, dizendo que é a mais forte, que vai se tornar a heroína número 1, mas não consegue nem derrotar essa vilã de quinta categoria. Até mesmo um herói novato ou até um estudante de alguma academia conseguiria ganhar, disse nosso prota com uma voz de provocação. Katsumi no chão apenas olhou para nosso protagonista e disse: vai se fuder, macaco de circo. Posso ser um macaco de circo, mas pelo menos não sou uma bomba com patas. Katsumi automaticamente calou a boca, pois estava muito cansada, pois a vilã estava tampando sua boca e nariz e por conta disso ela ainda não havia recuperado o fôlego. A vilã furiosa se lançou contra nosso protagonista. Quem você tá chamando de vilã de quinta, seu desgraçado? Mas nisso a vilã ia passar por uma sombra. Grande erro, pois assim que ela passou pela sombra, ela desapareceu, reaparecendo dentro de um pote de vidro que tava numa sombra. E como ele tava ali, o poder do roteiro. Mas enfim, nosso protagonista ajuda Izumi a se levantar e disse: você tá bem, não se machucou? Não, e eu estou bem. Ótimo, graças a Deus, disse nosso protagonista mais calmo. Bem, meu trabalho aqui está concluído, a gente se vê, Izumi. Mas nisso nosso protagonista invoca seu bastão de sombra e com um movimentos rápido ele destrói vários galhos que vinham na direção dele e diz: Izumi, vocês heroínas podem parar de me atacar pelas costas por pelo menos 5 minutos, disse nosso prota com uma cara de raiva cômica enquanto via a causante do ataque, que era Kamun Voldes. Mas uma heroína figurante diz: você não vai a lugar nenhum, você está preso, vigilante macaque. Primeiro, o termo certo é anti-herói e segundo, ficam na boa, ok, disse nosso protagonista para estalar os dedos, e vários macacos das sombras prenderam as heroínas no chão, as impedindo de se mover. Nosso protagonista olhou calmamente para Izumi e disse, pegando sua mão: vem, eu te levo para casa, disse nosso protagonista com um sorriso para levar Izumi com ele, ignorante completamente a multidão confusa e as heroínas que lutavam para se livrar dos clones. Bem, aqui deixo o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever e deixar o like, que ajuda demais o canal a crescer. Também aviso que a maratona de teorias que prometi vai acontecer depois da teoria de Eu em DXD como bot. Bem, muito obrigado e até o próximo vídeo.